Querido Padre Ayrton, nosso pároco, irmãs filhas do amor divino, irmãs franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho, presentes aqui na Igreja Matriz, seminaristas Alisson e José Carlos, este último filho desta paróquia, alunos da Escola Diaconal, Júlio César e Naldo, demais irmãos e irmãs aqui presentes que formam a equipe celebrativa, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Curimataú FM 103,5 aqui de Nova Cruz, do Agreste Potiguar como um todo, do estado da Paraíba, onde chegam as ondas da rádio, também os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, a TV Web, o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook. Com esta celebração, nós damos início ao Tríduo Pascal, ao coração do ano litúrgico. Iniciamos a vivência e a celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo traz para nós o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. E a primeira leitura apresenta o acontecimento que deu início à celebração anual da Páscoa judaica. O povo de Deus estava no Egito, vivendo a realidade da escravidão, e Deus já tinha enviado 9 pragas para que o faraó, o rei do Egito, deixasse o seu povo partir em busca da terra prometida. E o faraó não tinha permitido. Naquela noite, na última noite do povo hebreu no Egito, Deus envia o seu anjo, o anjo exterminador, para despejar sobre o Egito a 10ª praga, a última, a matança dos primogênitos. E, diz a primeira leitura, o anjo sobrevoou o Egito, passou pelo Egito, fez a sua Páscoa pelo Egito, derramando a última praga para sensibilizar, amolecer, como nós costumamos dizer na nossa linguagem, o coração do faraó. Todos os primogênitos dos homens e dos animais morreram, inclusive o primogênito do faraó. E aquilo o sensibilizou de tal modo que ele disse aos hebreus: podem ir, podem partir, não quero que vocês mais fiquem aqui. E é interessante porque Deus havia, mediante Arão e Moisés, Deus havia preparado o seu povo para a partida, para o êxodo, para a saída do Egito. Deus disse: cada família vai se reunir, vai comer um cordeiro, vai comer pão sem fermento, vai comer ervas amargas. Eu quero chamar a atenção de vocês para o cordeiro. Cada família matou um cordeiro para comer assado na noite da saída. E com o sangue do cordeiro, cada família ungiu a porta da casa, onde a família iria comer o cordeiro assado. Aquele sangue na porta da casa dos hebreus, naquela noite lá no Egito, foi o que salvou os hebreus da matança dos primogênitos, porque quando o anjo passava e via uma casa com a mancha de sangue na porta, ele passava adiante e não derramava a praga ali, porque
era o sinal de que naquela casa morava uma família de hebreus. E Deus diz assim, no final da primeira leitura de hoje: esta noite será uma noite memorável, será uma noite inesquecível, tanto que até hoje os judeus celebram a Páscoa, é a principal festa deles. E no centro da Páscoa judaica está a ceia que tem as ervas amargas, que lembram a amargura da escravidão no Egito, tem os pães ázimos, ou seja, os pães sem fermento, que lembram a pressa com que o povo de Deus teve de sair do Egito, e tem também o osso do cordeiro, para lembrar o cordeiro que salvou os hebreus naquela última noite lá na terra do Egito. Jesus, como bom judeu, todos os anos ele celebrava a Páscoa, mas a sua última Páscoa foi diferente. A sua última Páscoa foi diferente, porque no contexto da ceia judaica, ele instituiu a nova e definitiva Páscoa, da qual ele, Jesus, é o centro. São Paulo, em uma de suas cartas, diz: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Na última noite da sua vida terrena, na noite em que Jesus comeu a ceia da sua Páscoa com seus discípulos, ele instituiu a nova Páscoa, e guardando uma continuidade em relação à antiga aliança, deixou também a ceia, que iria até a sua segunda vinda fazer o memorial da sua Páscoa, da sua passagem da morte à vida, que estava para acontecer, mas que ele antecipou ritualmente na noite daquela quinta-feira, na última ceia com seus discípulos. Então aqui nós temos frente a frente a antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a antiga Páscoa e a nova Páscoa. A antiga Páscoa celebrava a libertação do povo, da escravidão no Egito. E no centro dela estava a ceia pascal, que os judeus ainda celebram até hoje. No centro da nova Páscoa, que é Cristo, está a ceia eucarística. Hoje é o dia em que a igreja faz a memória da instituição da Eucaristia. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Jesus, como diz São Paulo na segunda leitura, na noite em que foi entregue, tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu entre os seus e disse: isto é o meu corpo. Depois tomou o vinho, deu graças, distribuiu e disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês, diz São Paulo, anunciarão a morte do Filho de Deus até que ele venha. Então, irmãos e irmãs, e é interessante o que São Paulo diz na segunda leitura, porque ele começa dizendo assim: eu transmiti o que eu mesmo recebi do Senhor. Em outras palavras, São Paulo diz assim: eu não inventei nada, eu apenas passei para frente o que eu recebi da igreja, daqueles que me precederam no seguimento a Jesus Cristo. Na última noite, Jesus instituiu o sacramento do amor, o sacramento da sua presença real, o sacramento mais sublime. Todos nós sabemos que a Igreja Católica tem 7 sacramentos: batismo, crisma,
confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, e a Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica chama a Eucaristia de o sacramento dos sacramentos. Ele é o sacramento, porque todos os outros decorrem dele e encontram nele o seu fundamento. O sacramento da Eucaristia, portanto, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, na noite da Quinta-feira Santa, no dia em que ele foi entregue, é, portanto, o memorial que está presente no centro da nova Páscoa, que é o próprio Cristo. O próprio Cristo. Quando Cristo realiza a sua passagem da morte à vida, a vida nova, ele nos leva nesse movimento e ele quer que todos os homens de todos os tempos sejam contemporâneos deste acontecimento histórico, que ao mesmo tempo é eterno. Foi para isso que ele instituiu o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento do amor, é o sacramento da presença real. Nós, irmãos e irmãs, devemos ser pessoas eucarísticas, nós devemos ver a Eucaristia como o lugar, não físico, mas espiritual, privilegiado do encontro com o Senhor. Eu lembro a vocês que os 2 discípulos de Emaús, e este episódio está relatado no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, eles caminharam com Jesus ressuscitado um bom tempo e nem o reconheceram. Mas quando eles entraram na casa e se colocaram à mesa com Jesus, e Jesus naquela ocasião começou a realizar os mesmos gestos que tinha realizado na Quinta-feira Santa, antes da morte, eles o reconheceram. Reconheceram, e Jesus ao mesmo tempo se tornou invisível e ficou só o pão que ele havia partido. A Eucaristia, portanto, é o sacramento da presença real. Jesus ressuscitado não está mais sujeito ao tempo e ao espaço, e ele se faz presente em nossas vidas de diversas formas. Ele se faz presente de diversas formas, mas a Eucaristia é a presença com P maiúsculo. E ser uma pessoa eucarística não é só visitar o Santíssimo Sacramento para adorar Jesus, para fazer preces a Ele. Inclusive é uma prática recomendável. Eu mesmo, às vezes aqui à tarde, durante a semana, venho fazer minha hora santa eucarística, coisa que me faz muito bem. Mas o primeiro e insubstituível gesto de adoração à Eucaristia é a participação na Santa Missa, na Santa Eucaristia, porque a Eucaristia não é um sacramento estático, a Eucaristia é um sacramento dinâmico. A Eucaristia não é só o que está no sacrário, mas é o que acontece no altar e no ambão, é a própria celebração. E padre, você poderia me perguntar, o que é mais importante, o altar ou o sacrário? Não sei dizer, mas o fato é que sem o altar o sacrário não existiria. Sem o altar nós não teríamos as partículas consagradas, a presença de Jesus. E o próprio Santo Agostinho, em um de seus escritos, deixava isso muito claro: ninguém pode receber o corpo e o sangue do Senhor senão em clima de adoração. Então, irmãos e irmãs, valorizemos em primeiro lugar a Eucaristia como celebração, como presença dinâmica de Jesus. E por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a instituição do sacerdócio. Percebam que no dia em que a igreja faz a memória da instituição da Eucaristia, ela faz a memória da instituição do sacerdócio, porque as duas coisas andam juntas: sacerdócio e Eucaristia, Eucaristia e sacerdócio. Um diácono, por exemplo, não pode celebrar a Eucaristia. Por quê? Porque ele é um ministro ordenado
mas ele não tem o ministério sacerdotal. O padre pode, o bispo, aí é que pode mesmo. Quando Jesus diz àqueles 12 homens, depois de ter instituído a Eucaristia, quando Jesus diz assim: façam isto que eu acabei de fazer em minha memória. Jesus deu àqueles 12 homens um poder que era dele, que a princípio é dele. De quê? De renovar a oferta, a sua oferta ao Pai, que iria acontecer em gestos reais, não apenas rituais, na sexta-feira seguinte. Nosso Deus é assim. Ele não precisa de nós, Ele não se abala quando nós viramos as costas para Ele, Ele não diminui quando o homem nem sequer faz menção ao seu nome. Deus não é carente, Deus é pleno, Deus é Deus, mas Ele quer contar conosco. Por isso Ele instituiu o sacerdócio. Até o fim, Ele vai associar ao seu ministério, é dele. O ministério não é meu, o ministério não é de Padre Ayrton, não é do Papa Francisco, não é de Dom Jaime, não é de ninguém. O ministério é de Cristo. E até o fim, Ele vai querer chegar a todos pelas mãos, pela voz, pelo corpo de homens fracos, pecadores, inconstantes, volúveis, mas que talvez, se não estivessem perto dele, estariam bem, numa situação talvez bem pior. O fato é que, como já dizia alguém, Deus ama com amor de mãe. O amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. A mãe cuida bem de todos os filhos que tem, não importa o número deles. Deus é assim também. Deus cuida dos que lhe querem bem, da mesma forma como cuida daqueles que não lhe querem bem. Deus é misericórdia. E tudo que o seu Filho institui na noite de hoje, a Eucaristia, o sacramento da presença real e do seu amor por nós, e o sacerdócio, é fruto do seu amor, é fruto da sua imensa caridade, que nenhuma palavra nossa, nenhum conceito nosso poderá esgotar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.